Campeonato Goiano 2022, fase semifinal, jogo de ida, estádio Antônio Ascioli. O Atlético venceu a equipe do Vila Nova pelo placar de 3-2. Léo Pereira marcou o primeiro gol do jogo aos 15 minutos. Mateuzinho empatou para o Vila Nova aos 25. Shailon fez o segundo gol do Atlético aos 32. Renato fez o terceiro gol do Atlético, contra, o fogo amigo, Renato, zagueiro do Vila Nova, 43 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, aos 47, Mateuzinho, gol olímpico, acabou fazendo o segundo gol da equipe do Vila Nova. Vitória do Atlético pelo placar de 3-2. Jogo de volta na terça-feira no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com Evandro Gomes, com Kleber Ferreira e com o Craque Tim, vamos à análise desse jogo. Começo com você, Kleber. O resultado foi justo? Foi, porque resultado, justiça de futebol é a bola na rede. O Atlético teve muito mais volume de jogo, o Atlético teve 5 oportunidades reais de gol, mas muito reais, e não fez. E o gol do Vila saiu num momento em que o Vila vai para cima em final de jogo, numa bola parada, depois de uma bela defesa do Luan Poli. Aquela bola do Jorginho, que ele enfia pro Léo Pereira, ele chuta forte de fora da área, ela pega no trinco da trave pelo lado de fora. Depois o Vila erra a saída de bola, o Marlon Freitas toca pro Dudu, ele chuta, ela toca nas costas do Shailon e mata o goleiro do Vila e passa pertinho da trave, vai para fora. Depois o Léo Pereira chuta de fora da área, a bola passa, tirando tinta do poste. Depois o lance do Marlon Freitas na entrada da área, ele toca, vai na direita, chega do lado direito, ele cruza para trás, antes do Jorginho, o Renato chega e salva o Vila. E aí veio o gol do Mateuzinho aos 48 minutos, um golaço por sinal, após uma bela defesa do Luan Poli num chute da entrada da área. O Atlético teve 5 chances reais de gol e não teve competência para fazer em uma delas o gol que mataria o jogo. E o Vila teve um escanteio e matou o jogo. Então, o resultado acaba sendo justo por essa questão. A finalização do Atlético não foi boa. E as alterações do Atlético, em que pese toda essa circunstância do Jorginho, eu não entendi. Então, já que vai tirar o Jorginho, para que tirar o Léo Pereira? Não poderia tirar os dois de uma vez. Para mim, o Humberto Louser errou aí ao colocar o Jean Carlos no lugar do Léo Pereira. Deveria ter segurado o Léo Pereira, que estava dando um calor danado do Moacir. Eu até brinquei a hora que ele saiu. Será que o Moacir gostou da alteração? Por quê? Porque o Moacir não conseguia jogar com o Léo Pereira lá. E as duas alterações do Igor conta muito. A do intervalo, quando ele tira o Vitor Andrade e coloca o Rubens, o Vila melhora taticamente, passa a ter um homem de referência na área, e quando ele tira o Pablo Roberto, que estava lá dentro de campo, é verdade, estava com a camisa molhada de suor, é verdade, mas não estava jogando, entrou o Pedro Bambu aos 39 minutos do segundo tempo e deu outra vida ao meio campo do Vila, outra possibilidade de pressão para o Vila. Então o Igor foi esperto nas alterações e para mim o Humberto Louser errou. Na saída do Jorginho não, o jogador entrou em campo já sentindo, mas na saída do Léo Pereira eu não via justificativa. Evandro Gomes, resultado justo, Atlético 3-2 do Vila Nova? É justo porque o Vila não tem culpa do Atlético ter errado os gols nas oportunidades que criou. E o Atlético não tem culpa da capacidade, da categoria do Mateuzinho de fazer aquele gol olímpico praticamente no último minuto da partida. Então, se o Atlético teve as oportunidades e não deu conta de aproveitá-las, o Vila aproveitou no último minuto, fazendo um gol que lhe coloca vivo na disputa para chegar à final. Então, resultado, para mim, justo, merecida vitória do time do Atlético. Craque Tim. 3-2 para o Atlético contra o Vila Nova no estádio Antônio Ascioli. Resultado justo, a vitória do Dragão incontestável, viu, André? Foi um time que jogou muito melhor, que a gente
O torcedor do Dragão fica lamentando que poderia ser com mais facilidade, mas o futebol é feito de eficiência, principalmente na parte ofensiva. O Atlético criou muito mais, conseguiu fazer 3 gols, poderia ter feito muito mais, mas aí faltou realmente a questão da finalização, ele pecou. O Vila não criou tantas oportunidades assim, mas foi muito eficiente. E aí entrou o jogador diferenciado. Conseguiu fazer o primeiro gol, o Mateuzinho, e depois já no finalzinho ali, coloca o Vila mais uma vez vivo dentro da competição, porque o resultado tá ficando muito ruim pro Vila com a diferença de 2 gols, aí entra o craque, o talento, na cobrança de escanteio, faz um gol olímpico, um golaço realmente, então coloca o Vila vivo ainda na competição. Mas o resultado, a vitória do Atlético foi muito justa. Vamos agora aos melhores e aos piores do jogo de cada time. Começando pelo Atlético, Evandro Gomes, os melhores e os piores do Dragão no jogo de hoje. Bom, no time do Atlético, sem dúvida nenhuma, o Léo Pereira foi o grande destaque, principalmente no primeiro tempo. Com um gol e uma bela assistência, o Shailon se destacou pelos gols, né, que ele acabou fazendo. Nós tivemos o Marlon Freitas brilhando também, voltando a jogar um grande futebol. Os 2 alas do Atlético, principalmente o Dudu pelo lado direito, Jorginho também jogando uma grande partida. E falar quem foi o pior no time do Atlético. Você poderia pegar alguém da zaga pelos gols que tomou, o Rato que não jogou absolutamente o que a gente esperava dele. Então, assim, aqueles que não brilharam tanto quanto esses que foram citados, Baralhas também jogou bem, eu acho que esses foram os destaques e aqueles que se destacaram menos na equipe rubro-negra. Os melhores e os piores no Atlético, Kleber Ferreira. Os melhores, Jorginho, pela ordem, Jorginho, Léo Pereira e Shailon. Os 3 melhores do Atlético. E o Marlon Freitas também fez uma grande partida. E os piores, os 2 zagueiros, sobretudo o Ramon Menezes, que no gol do Mateuzinho de cabeça tem a paciência, né? Ele ficou assistindo um jogador de 1,5 m cabecear a bola dentro da pequena área. Ele ficou olhando a bola atravessar e não atacou a bola e não olhou o jogador que estava chegando para fazer o gol. Um zagueiro profissional, na pelada, no meu time eu tiro, num time profissional não dá para jogar daquele jeito. Aliás, o Ramon Menezes não é zagueiro para o Atlético disputar uma Série A. É bom o Atlético olhar isso agora e se ou adapta ali o Edson já naquela posição, ou busca alguém ou põe o garoto para jogar. O Ramon Menezes já provou uma coisa, não dá conta. Então, ele foi o pior jogador do Atlético. E o Luan Poli, aos 48, tomar um gol de escanteio, mesmo depois de uma bela defesa, também não dá, né? O goleiro não pode tomar um gol olímpico aos 48 minutos do segundo tempo, numa total falta de atenção, sair empurrando todo mundo e adivinhar onde é que o jogador estava batendo sempre na primeira trave. Não é, goleiro é goleiro, adivinho é adivinho. E o Luan Poli, pelo que me consta, é o goleiro. Na minha avaliação, mediano. Eu nunca, já falei isso aqui outras vezes. Para mim, não é goleiro para ser titular do Atlético em uma Série A. E quando o Atlético contratou o Renan, eu até disse que seria titular, mas parece que também não está dando conta. Então, o goleiro do Atlético, que tomou esse gol, e o zagueiro Ramon Menezes. Não gostei do trabalho do Humberto Louser mais uma vez e discordo do Adson. Acho que ele lê mal o jogo. E aí, Tim, os melhores e os piores no Atlético? André, para mim os melhores do Atlético, Jorginho, Léo Pereira e Shailon, para mim os 3 jogadores foram muito bem, tanto no primeiro tempo, enquanto o Jorginho e o Léo Pereira ficou também no segundo tempo, o Atlético dominava totalmente o jogo, e aí com a saída dos 2, o time do Atlético caiu o rendimento. Então Shailon, Léo Pereira e Jorginho, para mim, foram os melhores no time do Atlético. Os piores no time do Atlético, para mim, o Ramon Menezes não fez uma boa partida, ainda acabou saindo no intervalo com a lesão muscular, mas errou no posicionamento, errou na marcação, não fez uma grande partida o Léo Pereira, o Ramon Menezes, perdão, e também o Elton Rato. O Elton Rato não consegue encaixar, tentou uma função diferente com ele hoje, Humberto Lousa, ele um falso 9, mas realmente passou bem discreto no jogo, então ficou mais uma vez devendo, André, esses 2 aí, Ramon Menezes e Rato, para mim ficaram devendo no time do Atlético. Aproveito e já começo com você, craque Tim. Os melhores e piores no Vila Nova no jogo de hoje
3-2 para o Atlético. Para mim, no time do Vila hoje que salvaram, sem dúvida nenhuma, Mateuzinho, por tudo que jogou, pelos gols que fez, pelo golaço que ele fez de Olímpico já no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. O Mateuzinho realmente vem crescendo muito, vem jogando cada dia mais com a camisa do Vila, assim como ele já tinha feito com a camisa do Atlético. Eu gostei também do Arthur Rezende hoje, para mim fez um jogo seguro, pecou ainda um pouco na marcação, mas tecnicamente tem crescido muito o futebol do Arthur Rezende. Então, para mim, esses dois foram os destaques do Vila Nova. A parte negativa do Vila, sem dúvida nenhuma, um dos piores jogos que eu vi do Moacir com a camisa do Vila Nova. Muito mal, principalmente no primeiro tempo. Teve as falhas nos gols, falha no primeiro gol do Léo Pereira, ele fica longe na bola, ainda acaba dando azar, desviando nele. Depois o Léo Pereira passa como quis por ele no gol do Shailon, então o Moacir realmente ficou devendo. O Renato, que é um jogador muito regular, para mim hoje também foi mal, não só pelo gol contra, fez um gol contra ali meio bizarro, né? Foi tentar chutar para frente, chutou para trás, realmente fez uma partida ruim o Renato hoje. O Vitor Andrade jogou só o primeiro tempo, mas aquela situação dele, ele toma muito cartão, André, ele arrisca muito, ele deixa muito o braço, então ele tem que rever essa forma dele de jogar. E o Pablo Roberto, para mim, também hoje ficou devendo, é um jogador que a gente sabe que tem condições de jogar muito mais. Então no Vila, para mim, os jogadores que ficaram devendo foi mais jogadores do que a equipe do Atlético. E para você, Evandro Gomes, os melhores e os piores no Vila Nova hoje? Parece que a torcida do Vila deve estar queimando foguete aí pelo gol do Mateuzinho. Dá para sentir aqui por perto. É bom guardar aí para deixar para terça-feira, nem sei se é. Sei que o foguetório está solto por aqui. Eu vou resumir as atuações no Vila Nova. 2 jogadores. O Mateuzinho, disparado, o melhor jogador do time do Vila Nova, artilheiro do campeonato, sem ser atacante de verdade, 7 gols, a maior contratação do Vila. Ele foi o destaque total no time do Vila. Destaque negativo. Tão destaque, só de uma forma inversa, foi o Moacir. O Moacir é um grande jogador, um cara que tem uma qualidade técnica, mas hoje parece que ele estava assim, completamente desligado. Tanto se falou em questão de mente. O Igor tá mandando, os caras, é a mente que faz. Eu acho que se ligou tanto naquilo que ele desligou do jogo. Eu vi isso hoje no time do Vila. Então, Mateuzinho lá em cima, Moacir lá embaixo. Isso, André. E para você, Kleber Ferreira? Muita gente mal no Vila. Muita, mas muita gente mesmo. Daí aquele tanto de oportunidade, as 6 oportunidades, 5 oportunidades reais de gol para o Atlético, que o Atlético acabou não aproveitando. Moacir, a pior partida que eu vi fazer desde que ele veio para o futebol goiano. Hoje foi a pior. O Bruno Colasso, eu nem entendi por que ele saiu do jogo, porque ele estava tão mal, mas tiraram o lateral para colocar outro, mas o Igor tinha razão. Ele estava mal demais. Aí o Pablo Roberto, Jesus amado, o Jorginho fez com ele aquilo assim que quis, que precisava, e até alguns lances que nem precisava fazer aquilo com ele. E aí ele foi substituído porque não tinha condição. E olha que na minha avaliação demorou demais a sair. Saiu aos 39 do segundo tempo e o Vila melhorou quando ele saiu também. Outro que foi muito mal. E gostei demais do Mateuzinho, naturalmente é um jogador que eu falo que é diferenciado, é um jogador que se responsabiliza por vencer o jogo. A hora que a coisa fica difícil, ele resolve, e já resolveu para o Vila Nova 2 vezes, trouxe o Vila Nova hoje de volta para o campeonato, o Vila estaria saindo, e gostei do Pablo Diego. Quando estava marcando o Léo Pereira, correndo atrás do Léo Pereira, não, mas do momento em que ele passou a jogar como um jogador de ataque, para fazer as jogadas de velocidade, ele fez 3, é bem verdade, uma delas o Rubens não aproveitou, e as outras 2, o Bruno Colasso não chegou na bola, mas ele fez a jogada. Então eu gostei do Pablo Diego, justificou a permanência dele no time. No mais, no Vila, eu não vi nenhum destaque a não ser esses 2 jogadores. Eu começo com você, Kleber Ferreira, para fazer uma análise em relação à arbitragem no jogo de hoje. Como é que foi a arbitragem? Olha, eu não vi grande problema para o Wilton Pereira Sampaio, sobretudo porque os jogadores quiseram jogar futebol e eu não vi grande problema para ele, não. Eu não vi nenhum problema. O Watson reclama de que a bola, quando o Luan Poli faz a defesa, toca em alguém.
do Vila, mas não pode tomar um gol olímpico daquele, né? A culpa não é do Wilton Pereira Sampaio. E também, quando no primeiro tempo o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, reclama de uma falta na origem do segundo gol do Atlético, uma falta 2 minutos atrás, não vi nenhum problema não. Eu gostei da arbitragem, achei que ela foi uma arbitragem normal, sem nenhum problema, sem grandes problemas. Eu gostei do Wilton e do Fabrício Vilarinhos e Christian Passos hoje. A arbitragem, na sua opinião, Evandro Gomes. 10. Parecendo aquelas notas da escola de samba. 10 para o Wilton, 10 para o Fabrício, 10 para o Christian. Sensacional a arbitragem. Jogo limpo, jogo que não teve pancadaria, não teve discussão, não teve encheção de saco. Torcida do Atlético preocupada só em incentivar o time o tempo inteiro. Futebol de 5 gols, tudo lindo, maravilhoso. Nota 10 para a arbitragem. E para você, craque Tim, a nota para a arbitragem comandada pelo Wilton Sampaio hoje, que teve até o apoio do VAR. Para mim a arbitragem muito boa, André, nota 10 para ele. Para mim as tomadas de decisão todas certas, não tem como você contestar os cartões que ele deu em campo. Para mim todos os cartões merecidos, foi todos bem aplicado. Eu vi uma arbitragem muito boa do Wilton Pereira Sampaio, que na minha visão é o melhor árbitro que nós temos aqui no futebol goiano, assim como os dois assistentes, o Fabrício Vilarinho e também o Christian Passos, nota 10 pro trio. Atlético 3-2 no Vila Nova, no estádio Antônio Ascioli. Público pagante 5.779. Renda R$ 64.635. O maior público da competição até o momento. Jogo de volta, Atlético e Vila Nova e Atlético, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, terça-feira, às 8 da noite.